Olha o que você fez, seu velho inútil. A voz de Júnior Torres ecoou pelo saguão. O café quente escorria pela perna da calça de Silas, mas o líquido não era o que queimava. A mancha escura no sapato de couro italiano de Júnior era o centro do universo naquele momento. Silas ergueu os olhos. Ele não podia falar, não podia se desculpar. Ele só podia olhar. Você é cego ou apenas estúpido. Júnior cuspiu as palavras. O rosto vermelho de fúria. Este sapato vale mais do que o seu salário de um ano. Uma executiva que passava apressou o passo. Os outros funcionários no saguão da Torres Corp fingiram não ver, seus olhos fixos em telefones ou papéis. Um silêncio pesado e cúmplice se instalou. Uma onda de calor subiu pela espinha de Silas. Era a humilhação, familiar e amarga. Você vai limpar isso. Agora, ordene Junior. Ele apontou para o chão. De joelhos. Silas permaneceu imóvel. A ordem pairou no ar, carregada de veneno. Ele sentiu o peso dos olhares de todos. Mesmo daqueles que tentavam não olhar. Seus punhos se fecharam dentro dos bolsos, as unhas cravando em suas palmas. Uma calma gélida começou a dominar a vergonha. Você não ouviu. Júnior deu um passo à frente, sua sombra cobrindo Silas. Eu disse, de joelhos. Use a manga do seu uniforme imundo. A humilhação agora era um espetáculo. Não era mais sobre o café. Era sobre poder. Sobre quebrar o velho segurança que não podia nem mesmo protestar. Lentamente, com uma rigidez que traía a fúria contida em seus ossos. Silas se moveu. Seus joelhos estalaram ao tocar o mármore frio. Ele era um segurança. Seu trabalho era manter a ordem, mesmo que isso significasse se submeter à desordem de um garoto mimado. Ele estendeu a mão, o tecido áspero de sua manga tremendo ligeiramente. Ele esfregou o couro caro, limpando a mancha de café sob o sorriso triunfante de Júnior. Cada movimento era metódico, controlado. Ele se recusou a demonstrar a raiva que fervia por dentro. Isso. É para isso que você serve, disse Júnior. Sua voz cheia de desprezo. Ele puxou o pé para trás abruptamente. Agora saia da minha frente. Sua visão me enoja. Júnior se virou e marchou em direção aos elevadores privativos, deixando Silas ajoelhado no meio do saguão. Silas se levantou devagar. Ele não olhou para ninguém. Ele apenas sentiu o eco das palavras de Júnior e o olhar frio da injustiça. Mas nos olhos de Silas, algo havia mudado. A humilhação havia se solidificado em outra coisa. Algo duro. E paciente. A mancha no sapato havia sido limpa. Mas uma marca indelével havia sido deixada em sua alma. E contas como essa sempre eram pagas. Isso não foi certo. A voz era baixa, mas cortou o silêncio do saguão. Eliana, a faxineira, parou seu carrinho, um pano na mão. Seus olhos estavam fixos em Júnior, que sorria para o reflexo em seus sapatos recém-limpos. Júnior se virou lentamente. O que você disse? Eu disse que não foi certo, Sr. Torres, Eliana repetiu, o queixo erguido. Ele é um homem idoso. O senhor esbarrou nele. Um riso baixo e cruel escapou dos lábios de Júnior. Ele caminhou até ela, invadindo seu espaço pessoal. E quem é você? A defensora dos mudos e inúteis. Silas, que havia voltado para seu posto perto da porta, deu um passo instintivo à frente. Seus olhos se cravaram em Júnior. Era um aviso silencioso, que Júnior ignorou completamente. Eu vi tudo, insistiu Eliana. Não houve motivo para humilhá-lo. Motivo. Junior zombou. Eu não preciso de um motivo. Este prédio, esta empresa, tudo aqui pertence ao meu pai. E em breve, a mim. Eu sou o motivo. Ele olhou em volta, para o rosto assustado de uma recepcionista. Para um executivo que rapidamente desviou o olhar. Vocês todos trabalham para mim. E servem para o que eu quiser. Seus olhos pousaram em um grande vaso de samambaias perto da parede. Uma ideia doentia se formou em seu rosto. Sabe qual é o meu problema com este lugar? Disse ele, caminhando até o vaso. A sujeira. Sempre tem algo fora do lugar. Com um empurrão deliberado, ele virou o vaso. Ele caiu no chão com um baque surdo, seguido pelo som de cerâmica se quebrando. Terra escura e folhas verdes se espalharam pelo mármore branco. O silêncio no saguão era agora um grito. Olha só essa bagunça, disse Júnior, apontando para a sujeira com o sapato que Silas acabará de limpar. Ele se virou para Eliana, o sorriso venenoso de volta. Parece que você tem trabalho a fazer. Limpe isso. As lágrimas brotaram nos olhos de Eliana, mas ela assegurou. Era a mesma ordem. A mesma crueldade. Uma repetição doentia para provar seu poder. Ela não disse nada.
Ajoelhou-se e começou a juntar os cacos de cerâmica com as mãos. Silas observou, imóvel. Cada fibra de seu ser gritava para intervir, para quebrar o garoto ao meio. Mas ele sabia que qualquer ação agora só traria mais dor para Eliana. Se ele fosse demitido, quem a protegeria da próxima vez? Então ele esperou. E observou. E gravou cada detalhe em sua memória. A terra no chão. Os cacos nas mãos de Eliana. O sorriso no rosto de Júnior. A dívida de sangue havia acabado de aumentar. E a paciência de Silas, forjada em campos de batalha que Júnior não conseguiria imaginar nem em seus piores pesadelos, era infinita. O que significa esta bagunça? A voz de Ricardo Torres era como o aço frio. Ele parou na entrada do saguão, o terno impecável contrastando com o caos de terra e cerâmica quebrada. Seus olhos passaram por Eliana, de joelhos, e pousaram em Júnior. Nada, pai. Apenas uma manutenção necessária, disse Júnior, ajeitando a gravata. O vaso era velho. A faxineira está cuidando disso. O olhar de Ricardo se moveu de Júnior para Silas, que estava de pé, imóvel, em seu posto. Uma ruga de irritação se formou na testa do CEO. Ele não se importava com o vaso. Ele se importava com a imagem. E você? Ricardo se dirigiu a Silas, sua voz baixa e ameaçadora. Você é o segurança. Seu trabalho é manter a ordem. Porque há um circo no meu saguão. Silas o encarou. O silêncio era sua única resposta. Ele não faz nada, pai. Júnior interveio rapidamente, alimentando a raiva de Ricardo. Fica aí parado como uma estátua. Foi insubordinado comigo mais cedo. Criou toda essa confusão. Era uma mentira descarada. Todos no saguão sabiam. Mas ninguém se atreveu a respirar, muito menos a falar. A verdade não importava quando Torres estava falando. Eliana se levantou, as mãos sujas de terra. Senhor Torres, com todo respeito, volte ao seu trabalho, Ricardo a cortou. Sem sequer olhá-la. Ninguém pediu sua opinião. O desprezo em sua voz fez Eliana recuar como se tivesse sido atingida. Ela baixou a cabeça e voltou a limpar a sujeira. Ricardo deu um passo em direção a Silas. O cheiro de colônia, cara e poder encheu o ar. Eu não pago você para ser uma peça de mobília, disse Ricardo, a voz um sussurro perigoso. Eu pago você para garantir que o nome Torres não seja associado a esse tipo de desordem. Quando meu filho, o futuro desta empresa, lhe dá uma ordem, você obedece. Quando ele lhe faz uma pergunta, você responde. Ele fez uma pausa, sabendo perfeitamente que Silas não podia responder. Era parte da crueldade. É verdade. Você não fala, Ricardo zombou. Isso torna seu trabalho ainda mais simples. Apenas obedeça e fique fora do caminho. Ele se virou para Júnior. Vamos. Temos uma reunião. Enquanto caminhavam para o elevador, Ricardo lançou um último aviso por cima do ombro para Silas. Da próxima vez que houver uma confusão no seu turno, a confusão será você na rua. Entendido. Silas observou os dois partirem. Ele não sentiu mais a queimação da humilhação. Em seu lugar, havia um frio cortante. Ele finalmente entendeu. O problema não era apenas o filho. A arrogância era a base sobre a qual o Império Torres foi construído. O veneno vinha da fonte. E Silas sabia, com uma certeza antiga e terrível, que a única maneira de lidar com um ninho de cobras era queimar tudo até o chão. Onde está o pacote? A voz de Júnior estava estridente, cheia de pânico. Ele invadiu a sala de controle da segurança 2 horas depois, o rosto pálido. Silas, monitorando as câmeras. Virou-se para encará-lo. Ele ergueu uma sobrancelha em questionamento. O pacote da K-Corp. O mensageiro veio buscá-lo há 1 hora. A secretária disse que o deixou aqui com você para entrega expressa. Onde está? Uma sensação de gelo percorreu o estômago de Silas. Nenhuma secretária havia lhe entregado pacote algum. Ele conhecia os procedimentos. Entregas urgentes eram registradas em um livro. Ele apontou para o livro de registros, aberto na página do dia, completamente em branco. Não me venha com sua burocracia de idiota. Gritty Jr. Jogando uma pilha de papéis da mesa. Aquele contrato valia 50 milhões. Se não chegar a Tóquio até amanhã, estamos perdidos. E meu pai vai ter a minha cabeça. A verdade se desenrolou na mente de Silas, clara e afiada. Júnior havia cometido um erro. Um erro caro. E ele precisava de alguém para culpar. O segurança mudo era o alvo perfeito. Você estava aqui. Você o recebeu. E você o perdeu, Júnior disse, apontando um dedo trêmulo para o peito de Silas. Foi isso que aconteceu. Silas balançou a cabeça lentamente, negando a acusação.
Seus olhos eram firmes, irredutíveis. A. Você nega. Júnior riu, um som sem alegria. Como você vai negar? Você não pode nem falar. É a sua palavra contra a minha. Adivinha em quem meu pai vai acreditar? Ele pegou o telefone e discou um número. Pai, temos um problema. Um problema enorme. Sim, o contrato da K-Corp. O segurança. O velho mudo. Ele perdeu o pacote. Não, eu não sei como. Ele estava responsável. Eu disse a ele que era a coisa mais importante do prédio hoje. Ele está bem aqui. Parecendo um idiota. Silas observou o teatro com uma calma assustadora. Ele não estava mais com raiva. O que ele sentia era algo mais próximo do fascínio. O fascínio de um predador observando sua presa se enroscar em sua própria armadilha. Júnior desligou o telefone, o rosto com uma máscara de falsa indignação. Meu pai está vindo para cá. Ele quer falar com você. Acho que seus dias de ficar parado e receber um cheque acabaram. Ele se aproximou de Silas, a voz baixando para um sussurro conspiratório. Você poderia ter tido uma vida fácil aqui. Velho, tudo o que você precisava fazer era ficar quieto e limpar minha sujeira. Mas você tinha que ter esse olhar de desafio. Agora, você vai aprender o que acontece com pessoas que desafiam um Torres. Silas não desviou o olhar. Ele deixou Júnior ver a calma em seus olhos. Ele queria que o garoto se lembrasse daquele momento. Queria que ele se lembrasse da expressão do homem que ele estava prestes a destruir. Porque a destruição, Silas sabia. Era uma via de mão dupla. Saia daí. A ordem de Ricardo Torres ecoou pelo saguão. Ele havia convocado Silas para fora da sala de segurança, para o centro do palco. Os funcionários pararam o que estavam fazendo. A humilhação, eles sabiam, estava prestes a se repetir, mas desta vez seria o ato final. Silas caminhou até o centro do saguão, as costas retas. Ele não demonstrou medo. $50 milhões, disse Ricardo, a voz baixa e carregada de fúria. Esse era o valor do contrato que você perdeu. 50 milhões. Júnior estava ao lado do pai. Com uma expressão de falsa preocupação. Pai, talvez tenha sido apenas um erro. Não, Ricardo o interrompeu, os olhos fixos em Silas. Isso não foi um erro. Foi negligência. Foi incompetência. Foi o tipo de coisa que acontece quando se contrata lixo para fazer o trabalho de um homem. Ele se aproximou de Silas. Invadindo seu espaço. Você teve um único trabalho. Receber um pacote e entregá-lo. E você falhou. Você nos custou um dos maiores negócios do ano. Silas permaneceu em silêncio. Seus olhos se moveram brevemente para as câmeras de segurança no teto. Ele sabia que elas continham a verdade. Mas ele também sabia que Ricardo nunca se daria ao trabalho de olhar. O que você tem a dizer em sua defesa? Ricardo Zambu. É verdade. Nada. Que conveniente. O velho inútil e mudo não pode nem mesmo inventar uma desculpa. Ele se virou para seu chefe de segurança. Traga o pagamento final dele. E um aviso de demissão. Imediata. O chefe de segurança, um homem grande chamado Marco, hesitou por um segundo. Senhor Torres, a política da empresa exige uma investigação. Eu sou a política da empresa. Ricardo rugiu, e Marco recuou. Faça o que eu mandei. Marco voltou minutos depois com um envelope e alguns papéis. Ele os entregou a Ricardo. Evitando o olhar de Silas. Ricardo pegou o envelope. Em vez de entregá-lo, ele o abriu, tirou um maço de notas e as jogou no chão, aos pés de Silas. O dinheiro se espalhou pelo mármore polido. Aqui está. Pegue seu lixo e saia do meu prédio, disse Ricardo. Você está demitido. O gás coletivo dos funcionários foi audível. Eliana, que observava de longe, levou a mão à boca, os olhos cheios de lágrimas. E que isso sirva de lição para todos vocês. Ricardo anunciou para a plateia forçada. Ninguém é insubstituível. Ninguém nesta empresa está acima das consequências. A incompetência não será tolerada. Ele se virou para Marco. Tire-o daqui. E certifique-se de que ele nunca mais pise nesta propriedade. Dois seguranças mais jovens se aproximaram de Silas, um de cada lado. Eles não o tocaram. Apenas esperaram. Silas não se abaixou para pegar o dinheiro. Ele deu um último olhar para Ricardo. Depois para Júnior. Não havia raiva em seus olhos. Apenas um vazio frio e calculista. Uma promessa silenciosa. Ele se virou e caminhou em direção à porta de vidro, os dois seguranças o seguindo como uma escolta desonrosa. O Império Torres havia proferido sua sentença. Eles não tinham ideia de que, ao fazer isso,
Haviam acabado de assinar a sua própria ponto. O ar da rua atingiu Silas como um tapa. As portas de vidro da Torres Corp se fecharam atrás dele, selando do mundo que o havia cuspido fora. O barulho da cidade era uma cacofonia distante. Em sua mente, havia apenas um silêncio profundo e ressonante. Ele caminhou até o meio-fio, ignorando os olhares curiosos dos pedestres. Ele não era mais Silas, o segurança. Ele era apenas um homem velho em um uniforme barato, parado em uma calçada de uma cidade que não se importava. Mas isso estava prestes a mudar. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó. Não tirou uma carteira. Tirou um telefone. Não era um smartphone moderno e elegante, mas um aparelho antigo, pesado e robusto, sem tela sensível ao toque. Um modelo projetado para uma única função. Confiabilidade absoluta em qualquer condição. Seus dedos, que tremeram de raiva contida momentos antes, agora estavam perfeitamente firmes. Ele navegou pelo menu simples com uma precisão que vinha de anos de prática. A tela de baixa resolução brilhou com uma luz verde pálida. Havia apenas um contato salvo na lista. Um nome de código. Agion. Ele selecionou a opção de mensagem de texto. Os botões de plástico emitiam um clique satisfatório a cada pressão. Seus polegares se moviam com uma economia de movimento brutal. Não havia palavras desperdiçadas. Não havia emoção. Apenas a transmissão fria de informações. Ele digitou uma única frase. Uma frase curta que carregava o peso de juramentos feitos em sangue e fogo. Décadas atrás. Eles esqueceram o protocolo. Protocolo. Uma palavra simples com um significado profundo para o destinatário. Protocolo significava respeito. Significava honra. Significava a linha que nunca deveria ser cruzada. O código que protegia aqueles que haviam protegido a todos. Cruzar essa linha não era um insulto. Era uma declaração de guerra. Ele leu a mensagem uma vez. Estava perfeita. Ele apertou enviar. Um pequeno ícone de envelope apareceu na tela, seguido por um único bip de confirmação. Mensagem entregue. Silas colocou o telefone de volta no bolso. Ele olhou para o topo da Torre Torres, o vidro reluzindo sob o sol da tarde. O nome Torres em letras prateadas gigantes parecia um monumento à arrogância. Um vento frio soprou pela rua, levantando poeira do asfalto. Uma sensação de mudança estava no ar. A cidade continuava seu ritmo frenético, alheia à tempestade que acabará de ser convocada. Os carros buzinavam. As pessoas falavam. O Império Torres continuava a ganhar dinheiro. Por enquanto. Silas não sorriu. A vingança não era sobre alegria. Era sobre equilíbrio. Era sobre corrigir um erro fundamental no universo. Ele se virou e se afastou da torre. Ele não olhou para trás. Não havia mais nada para ver ali. O que viria a seguir não seria entregue pessoalmente. Seria entregue com a força de um furacão. A mensagem havia sido enviada. O mundo deles estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Saia da frente. J. Unior Torres bateu a mão na buzina de sua Ferrari. O som agudo foi engolido pela rua silenciosa do condomínio de luxo. Ele estava atrasado. E com raiva. Na frente dele, bloqueando a saída do portão, estava um veículo militar preto, sem nenhuma placa visível. O veículo parecia ter sido esculpido em uma única peça de aço escuro. No banco do motorista, um homem de uniforme camuflado digital e óculos escuros olhava para frente. Impassível. Júnior buzinou de novo, mais longamente. Nada. O Onvei não se moveu um centímetro. Ele abaixou o vidro, a frustração fervendo em seu peito. Ei! Você! Soldado! Mova essa lata velha agora. Você sabe quem eu sou. O soldado virou a cabeça lentamente. Seu rosto era uma máscara de calma profissional. Sim, senhor. Eu sei exatamente quem o senhor é. Então mova-se. Júnior gritou. Eu tenho lugares para ir, pessoas importantes para ver. Desculpe, senhor, disse o soldado, a voz calma, mas com um tom de aço por baixo. Não posso fazer isso. Estou cumprindo ordens superiores. A arrogância de Júnior se transformou em fúria. Ordens superiors. Eu vou te mostrar ordens superiores. Vou ligar para o General Martins. Ele joga golfe com meu pai. Você estará limpando latrinas na Antártida quando eu terminar com você. O soldado não reagiu. Ele apenas deu um sorriso quase imperceptível. Sinta-se à vontade para tentar, senhor. Júnior pegou o telefone, os dedos tremendo de raiva. Ele discou o número pessoal do general. Chamou 1, 2, 3 vezes. Caixa postal. Estranho.
O general sempre atendia às chamadas de seu pai. Ele tentou o chefe de polícia. A linha ficou muda depois do primeiro toque. Ele tentou um congressista que devia um favor à família Torres. O número discado não está disponível no momento. O pânico começou a se infiltrar na raiva de Júnior. Isso não era normal. Seus contatos, sua rede de poder, pareciam ter evaporado. Ele olhou para o soldado. O que está acontecendo aqui? Que tipo de exercício é esse? Não é um exercício, senhor, disse o soldado. É uma medida de controle de tráfego. Controle de tráfego. Para quê? Júnior exigiu. O soldado o encarou através dos óculos escuros. Para garantir que certas pessoas não causem mais problemas. É tudo o que tenho permissão para dizer. Um carro de patrulha da polícia local apareceu na esquina. Júnior sentiu uma onda de alívio. Finalmente, alguém com bom senso. Os policiais pararam, viram o homem, viram o soldado, e então, sem sequer sair do carro, fizeram uma inversão de marcha e foram embora rapidamente. O alívio de Júnior se transformou em um nó de gelo no estômago. A polícia local tinha acabado de fugir. Ele estava preso. O filho do todo-poderoso Ricardo Torres, preso em sua própria rua por um único soldado em um UV que se recusava a se mover. Pela primeira vez em sua vida, Júnior sentiu o gosto amargo da impotência. E era aterrorizante. O que você quer dizer com ele não está disponível? Ricardo Torres segurava o telefone com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Do outro lado da linha, a secretária do chefe de polícia gaguejava. Sr. Torres, ele está em uma reunião de emergência. Ele deixou ordens explícitas para não ser incomodado. Emergência. Eu sou a emergência. Ricardo Rosnew. Meu filho está sendo mantido refém em sua própria casa por um maldito soldado. Coloque o chefe Bastos na linha agora, ou juro por Deus que o cargo dele será o primeiro a rolar. Houve um momento de silêncio, seguido por um clique suave. A linha ficou muda. Ela havia desligado na cara dele. Ricardo encarou o telefone em descrença. Ninguém desligava na cara dele. Ele era Ricardo Torres. Ele não recebia ordens. Ele as dava. Ele respirou fundo, tentando controlar a fúria crescente. Se a polícia não resolvia, ele iria mais alto. Ele discou o número do gabinete do prefeito. Gabinete do prefeito. Bom dia. Aqui é Ricardo Torres. Preciso falar com o prefeito imediatamente. Sinto muito, senhor. O prefeito está indisponível. Isso é inaceitável. É um assunto de segurança urbana. Um veículo militar está bloqueando uma via residencial. Isso é um ultraje. Entendo sua frustração, senhor, disse a assessora, a voz profissional, mas fria. Vou registrar sua queixa. O prefeito entrará em contato assim que possível. Assim que possível não é bom o suficiente. Ele gritou. Mas a linha já havia sido transferida para uma música de espera irritante. Ele jogou o telefone na mesa. Aquilo não fazia sentido. Era como se uma parede invisível tivesse sido erguida ao seu redor. Todos os seus contatos, todos os homens e mulheres que ele havia colocado em posições de poder com seu dinheiro e influência, haviam desaparecido. Seu celular tocou. Era Júnior. Pai, o que está acontecendo? O soldado ainda está aqui. Ele não se move. Ele está apenas sentado aí. A voz de Júnior estava cheia de pânico. Acalme-se, Júnior. Estou resolvendo isso, disse Ricardo. Embora a confiança em sua própria voz soasse oca. Deve ser algum tipo de erro burocrático. Uma falha de comunicação. Erro. Pai, a polícia apareceu e fugiu. Eles nem sequer falaram com o cara. Isso não é um erro. Ricardo não tinha uma resposta. Ele olhou pela janela de seu escritório no último andar da Torre Torres. A cidade se estendia abaixo dele, seu reino. Pelo menos, ele pensava que era. Ele tentou uma última vez. Um contato no alto comando militar. Um brigadeiro que lhe devia vários favores. O telefone chamou. E chamou. E chamou, finalmente. Alguém atendeu. Não era o brigadeiro. Alô. A voz era jovem, nervosa. Quem está falando? Eu quero falar com o brigadeiro Almeida. Ricardo exigiu. Ele não pode atender agora. Senhor. Por que não? Ricardo pressionou. Houve uma pausa. Ricardo ouviu o som de papéis sendo embaralhados. Senhor, com todo o respeito, meu conselho seria que o senhor parasse de ligar. Para o seu próprio bem. Antes que Ricardo pudesse responder, a linha foi cortada. O silêncio em seu escritório era absoluto. A fúria deu lugar a um sentimento que ele não experimentava há décadas. O medo. Alguém, em algum lugar, estava puxando as cordas.
Alguém com poder suficiente para fechar a cidade inteira para ele. Mas quem? E por quê? A demissão de um segurança insignificante. Não poderia ser por isso. Poderia. Senhor Ricardo Torres. A voz era formal, cortante. Ricardo olhou para cima da sua mesa. Parado na porta de seu escritório estava um homem em uniforme militar impecável. Um tenente. Ele não ouviu a secretária anunciá-lo. Quem diabos é você? Como entrou aqui? Ricardo se levantou, a raiva substituindo o medo. Eu tenho autorização para estar aqui, senhor. Disse o tenente, dando um passo para dentro. Meu nome é Tenente Ferraz. Fui enviado para entregar isto. Ele colocou uma pasta de arquivo oficial na mesa de mogno polido de Ricardo. O selo na capa era do Ministério da Defesa, um emblema que Ricardo raramente via fora dos noticiários. O que é isso? Ricardo perguntou, não fazendo menção de tocar na pasta. É uma notificação oficial. Uma advertência, disse o tenente, a expressão neutra. Por desrespeito a um ativo de segurança nacional. Ricardo olhou para o tenente, depois para a pasta. E então soltou uma gargalhada. A tensão do dia se quebrou em um acesso de incredulidade. Ativo de segurança nacional. Você está brincando comigo. De quem estamos falando? Eu sou um dos maiores empregadores do país. Eu sou um ativo de segurança nacional. A notificação não se refere ao senhor, disse o tenente calmamente. Refere-se a um incidente que ocorreu ontem neste prédio, envolvendo um de seus ex-funcionários. O riso de Ricardo morreu em sua garganta. Um frio percorreu sua espinha. Você quer dizer o segurança? O velho mudo. A identidade do ativo é confidencial. Respondeu o tenente. Mas a notificação é clara. Ações foram tomadas que comprometeram um protocolo de proteção de longo prazo. Ricardo afundou em sua cadeira. Sua mente girava. Isso é impossível. É um erro. Ele era um faxineiro antes de ser segurança. Um ninguém. Um zero à esquerda. Júnior entrou correndo no escritório, o rosto afogueado. Pai, o soldado finalmente foi embora. Estou livre. O que está a conte? Quem é esse? Ele parou ao ver o tenente. Este oficial está aqui com uma piada ridícula, disse Ricardo, apontando para a pasta. Apparentment. Demitimos um espião secreto, ou algo assim. Júnior pegou a pasta e a abriu. Seus olhos percorreram o jargão legal e militar. Isso é loucura. Violação do protocolo sombra. Conduta hostil contra pessoal protegido. Que diabos é isso? É um aviso, senhores, disse o tenente Ferraz, a voz firme. O primeiro e único. Aconselho que leiam com atenção. E que considerem suas próximas ações com extremo cuidado. E o que acontece se não o fizermos? Junior Zombo. Jogando a pasta de volta na mesa. Você vai nos prender por demitir um velho incompetente. O tenente olhou para Júnior. Pela primeira vez, uma centelha de algo que não era neutralidade brilhou em seus olhos. Era quase pena. Não, senhor, disse ele. Não sou eu quem vai fazer isso. Mas posso garantir que as consequências serão muito mais severas do que uma simples prisão. Ele se virou, fez uma saudação curta e precisa e saiu do escritório. Deixando um silêncio pesado para trás. Ricardo e Júnior se entreolharam. O humor havia se dissipado completamente. A notificação na mesa não parecia mais uma piada. Parecia uma sentença. Pai, disse Júnior, a voz um pouco trêmula. Quem era aquele velho? Ricardo não tinha uma resposta. E isso o aterrorizava mais do que qualquer coisa. Senhora Eliana Soares. Eliana se virou do ponto de ônibus. A bolsa de compras pesada em sua mão. Um homem de terno caro e gravata de seda estava parado ao lado de um sedã preto reluzente. Ele parecia completamente fora de lugar no bairro Operário. Sim, sou eu, disse ela, desconfiada. Quem é o senhor? Meu nome é Caio Mendes, disse o homem, oferecendo um sorriso educado. Posso ter um momento do seu tempo. É um assunto de grande importância. O medo a atingiu primeiro. Seria sobre a Torres Corp. Eles a estavam demitindo por ter defendido Silas. Ela apertou a alça da bolsa. Se for sobre o meu emprego, não, senhora. Pelo contrário. Kyle interrompe gentleman. Estou aqui para lhe oferecer uma oportunidade. Ele abriu a porta traseira do carro. Por favor, entre. Prometo que não vai se arrepender. Hesitante, Eliana entrou. O interior cheirava a couro e dinheiro. O carro deslizou para o trânsito com um silêncio impressionante. Para onde estamos indo? Ela perguntou, o coração batendo forte. Para o seu novo começo, respondeu Caio. Ele lhe entregou um tablet. Por favor, olhe isso. Na tela, havia a descrição de um cargo, gerente administrativa.
Fundação Amparo. O salário listado era 3 vezes o que ela ganhava na Torres Corp. Havia benefícios que ela só via em comerciais de TV, plano de saúde completo, previdência privada, auxílio educação para os filhos. Isso deve ser um engano, gaguejou Eliana. Eu sou uma faxineira. Eu não tenho qualificação para isso. Nós discordamos, disse Caio. A Fundação Amparo valoriza qualidades que não estão em um currículo. Lealdade, integridade, coragem para defender o que é certo. Mesmo quando é difícil. O Senhor viu essas qualidades em você. O Senhor. Eliana Franzio atesta. Que Senhor. Um velho amigo seu, disse Caio, evasivo. Um homem que acredita que a bondade deve ser recompensada. Ele pegou outro envelope da pasta ao seu lado. Isso também é para a senhora. Ela o abriu. Dentro estavam os recibos de quitação de sua hipoteca e do financiamento do seu carro. A dívida que a mantinha acordada à noite, que a forçava a trabalhar em 2 empregos, havia simplesmente desaparecido. As lágrimas finalmente vieram, rolando silenciosamente por seu rosto. Não eram de tristeza ou medo, mas de um alívio tão profundo que era quase doloroso. Eu não entendo. Por quê? Ela sussurrou. O carro parou em frente a um prédio moderno, com o nome Fundação Amparo gravado em letras douradas sobre a porta de vidro. Porque você foi a única que ficou do lado dele, disse Caio, a voz suave. E ele nunca se esquece daqueles que ficam ao seu lado. Bem-vinda ao seu novo emprego, Senhora Soares. Eliana olhou para o prédio. Depois para os papéis em suas mãos. Sua vida inteira havia mudado em questão de 15 minutos. Tudo por causa de um simples ato de decência para com um segurança mudo. Ela finalmente entendeu. O que quer que estivesse acontecendo, não era uma punição para os Torres. Era uma reordenação do universo. E ela, de alguma forma, havia sido colocada do lado certo da balança. O que diabos está acontecendo com a TRRS4? A voz de Ricardo Torres era um trovão em seu telefone. Do outro lado da linha, seu corretor da Bolsa de Valores parecia estar em pânico. Ricardo. Eu não sei. Abriu com uma queda de 15%. Queens. Ninguém está entendendo nada. Há um rumor louco. Que rumor? Ricardo exigiu, os olhos fixos na tela do computador que mostrava um gráfico vermelho em queda livre. Bilhões de dólares de seu patrimônio estavam evaporando a cada segundo. Algo sobre uma investigação federal. Envolvimento militar. Um bloqueio na sua sede. É absurdo. Mas está se espalhando como fogo. Alguém postou uma foto de um UV na frente da casa do Júnior esta manhã. Ricardo sentiu o sangue gelar. Não era um rumor. Era real. Coloque uma ordem de compra maciça. Use a reserva de emergência. Estabilize o preço, ele ordenou. Isso é um ataque especulativo. Vamos esmagá-los. Ricardo. Já tentei. A pressão de venda é gigantesca. É como tentar parar um tsunami com um balde. De onde está vindo isso? O telefone de sua secretária começou a tocar incessantemente no escritório ao lado. Ele podia ouvi-la, a voz tensa. Canal de notícias 7. Um momento. Financial Times. Um momento. Reuters. Por favor, aguarde. A mídia havia farejado sangue. Júnior entrou no escritório, o rosto pálido como um fantasma. Pai, você viu as notícias? Ele apontou para a TV de tela plana na parede. Um âncora de um canal de notícias financeiras falava com urgência. Fontes não confirmadas dentro do Pentágono falam de uma situação de segurança em andamento envolvendo a Torres Corp. Os investidores estão claramente nervosos, vendendo suas posições em massa. A ação da TRRS4 já caiu mais de 20%. A pior queda de sua história. Desligue isso. Ricardo rosnou. Sua linha direta tocou. Era o CEO de um de seus maiores parceiros institucionais. Ricardo. Que porra está acontecendo? O homem gritou, sem nem mesmo dizer olá. Meus acionistas estão me crucificando. Dizem que sua empresa está sob investigação por traição. Traco. Você precisa me dar uma resposta agora. É um mal-entendido, Afonso. Apenas um problema burocrático exagerado. Ricardo tentou soar calmo. Mal-entendido. Ricardo. Estou vendo tanques na TV. Eles estão mostrando imagens de helicóptero. Há veículos militares cercando seu prédio. Ricardo correu para a janela. Lá embaixo, na rua que levava à Torre Torres, vários veículos blindados estavam tomando posições, bloqueando o tráfego. Soldados uniformizados se moviam com uma eficiência fria e assustadora. O mundo dele estava literalmente sendo cercado. Eu vou resolver isso, gaguejou Ricardo,
mas a confiança havia desaparecido. É melhor resolver logo, disse Afonso. A voz gélida. Meu conselho acaba de votar. Estamos suspendendo todas as nossas operações conjuntas. E estamos vendendo nossa participação na sua empresa. Agora. A chamada terminou. Foi o som do primeiro prego sendo martelado em seu caixão. A ação na tela despencou mais 10% em um único instante. Pai. Disse Júnior, a voz fraca. O que nós fizemos. Ricardo olhou para o filho, depois para a cidade sitiada lá fora, e pela primeira vez. A verdadeira escala de seu erro começou a se formar em sua mente. Eles não haviam insultado um velho. Eles haviam chutado um ninho de vespas do tamanho de um exército. E agora, o enxame estava vindo atrás deles. Senhores, se puderem me dar atenção. A voz do tenente Ferraz cortou o caos de repórteres e cinegrafistas que se aglomeravam na entrada bloqueada da Torre Torres. Ele estava de pé em um pequeno pódio improvisado, flanqueado por 2 soldados de elite. Atrás dele, uma grande tela de LED havia sido montada. Ricardo e Júnior assistiam da janela do escritório. Horrorzados. A cena lá embaixo parecia um circo midiático em zona de guerra. O que ele está fazendo? Cesura Jr. Ele vai dar uma coletiva de imprensa. Isso é para nos esclarecer, disse o tenente para os microfones. Houve muitas especulações sobre a natureza da nossa operação hoje. Não estamos aqui para discutir assuntos de segurança nacional. Estamos aqui para apresentar um fato. Ele fez um sinal para um técnico. A tela atrás dele ganhou vida. A imagem era inconfundível. Era o saguão da Torres Corp. Filmado de um ângulo alto pela câmera de segurança. A qualidade era cristalina. Esta gravação foi feita anteontem, às 9h15 da manhã, dentro deste prédio, disse o tenente. Na tela, a cena se desenrolou em um silêncio mortal. Júnior derramando ao café. Júnior gritando. Júnior forçando um velho a se ajoelhar. Olha o que você fez, seu velho inútil. A voz de Júnior, captada pelo microfone de segurança, ecoou pela rua, amplificada pelos alto-falantes. Um murmúrio chocado percorreu a multidão de repórteres. As câmeras se aproximaram, focando na humilhação que se desenrolava na tela. De joelhos. Use a manga do seu uniforme imundo. A imagem de Silas, o segurança idoso e mudo, ajoelhado para limpar o sapato de um jovem arrogante e rico, era devastadora. Era um símbolo potente de tudo o que havia de errado com o poder e o privilégio. Ricardo sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ele se virou para Júnior, que estava branco como papel, os olhos fixos na sua própria imagem monstruosa. Você. Ricardo começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Na tela. A cena continuou. A chegada de Eliana. A discussão. E então, o vaso de planta sendo derrubado. Limpe isso. A crueldade era explícita, inegável. Não havia contexto que pudesse justificar aquilo. É para isso que você serve. Sua visão me enoja. Quando a gravação terminou, a tela ficou preta. Um silêncio atordoado pairou sobre a multidão por um longo momento. Nenhum dos repórteres sabia o que dizer. O tenente Ferraz se aproximou do microfone novamente. Sua voz era calma. Mas cada palavra era uma martelada. O homem que vocês viram sendo humilhado é um cidadão sob proteção especial do Estado. A conduta exibida neste vídeo não é apenas moralmente repreensível, é uma violação direta de protocolos de respeito que esta nação se compromete a defender. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. Não temos mais nada a declarar no momento. As imagens falam por si. Com isso, ele se virou e se afastou. Os repórteres explodiram em um frenesi de perguntas, mas os soldados formaram uma barreira, impedindo qualquer aproximação. No escritório. O telefone de Júnior começou a tocar. E tocar. E tocar. Mensagens de texto chegavam em uma torrente. Amigos, parceiros de negócios, conhecidos. Todos haviam visto. Ele se virou para o pai, o rosto uma máscara de pânico e vergonha. Pai. Ele engasgou. O que vai acontecer conosco agora? Ricardo não respondeu. Ele estava olhando para a tela preta lá embaixo, mas em sua mente, ele via a imagem de Silas ajoelhado. E pela primeira vez, ele entendeu que a queda de suas ações era o menor de seus problemas. Eles não haviam apenas irritado um exército. Eles haviam se tornado os vilões na história de toda a nação. Ninguém entra. Ninguém sai. A ordem foi passada por rádios e repetida por homens uniformizados em cada esquina. O bloqueio sutil da manhã havia se transformado em um cerco de ferro. Barreiras de concreto foram posicionadas. Soldados da força de elite,
com rifles em punho e rostos cobertos por balaclavas, formaram um perímetro intransponível ao redor de todo o quarteirão da Torre Scorp. Dentro do prédio. O pânico era a única moeda. O que você quer dizer com não podemos sair? Gritou um vice-presidente no telefone com o chefe de segurança. Eu tenho uma família. Eu não sou prisioneiro. As ordens vêm de fora, senhor. São os militares. Eles controlam o perímetro. Minhas mãos estão atadas, respondeu Marco. A voz tensa. Ricardo Torres estava em sua sala de reuniões com os principais executivos. O clima não era de estratégia, mas de medo. Isso é ilegal, disse a chefe do departamento jurídico. Eles não podem nos deter sem uma acusação formal. É sequestro. Cárcere privado. Então processe-os. Ricardo rebateu, a voz rouca. Vá lá fora e entregue uma intimação a um soldado com um fuzil de assalto e veja o que acontece. O silêncio voltou a reinar. A lei, a influência, o dinheiro deles, tudo era inútil contra a força bruta que os cercava. Eles eram reis em um castelo de vidro, e o mundo exterior havia decidido que eles não sairiam. Nossas operações estão paralisadas, disse o CFO. Olhando para seu tablet. Os servidores de negociação estão offline. Os centros de logística não estão respondendo. É como se alguém tivesse apertado um botão de desligar em toda a empresa. Não é como se, disse Júnior, que estava encolhido em um canto. Alguém apertou o botão. Aquele velho. Todos os olhos se voltaram para ele. Não seja ridículo, disse Ricardo, embora sem convicção. Ele é só um homem. Um homem que enviou o exército, disse o CFO, sombriamente. Um homem cuja humilhação está sendo repetida em todos os canais de notícias do mundo. Neste momento. Nós não somos uma corporação. Somos um meme. Somos os vilões. O interfone na mesa de Ricardo apitou. Era sua secretária. Senhor Torres, o comandante das operações especiais está na linha 1. Ele diz que é urgente. Uma centelha de esperança surgiu em Ricardo. Finalmente, alguém no comando. Alguém com quem ele poderia negociar. Ele ativou o viva voz. Aqui é Ricardo Torres. A voz do outro lado era fria como o Ártico. Senhor Torres. Meu nome é General de Divisão Almeida. Estou no comando da operação de perímetro. Era o brigadeiro que ele não conseguiu contatar. Promovido, General Finalment. Disse Ricardo, tentando injetar cordialidade em sua voz. Houve um terrível mal-entendido. Seus homens estão sitiando minha empresa. Precisamos resolver isso. Não há mal-entendido, Senhor Torres, disse o general. O perímetro permanecerá até que nossas exigências sejam atendidas. Exigências. Que exigências? Ricardo perguntou. Confuso. Houve uma pausa do outro lado da linha. Tão carregada de desprezo que era quase palpável. Nossa exigência é simples, disse o general Almeida. Queremos que vocês entendam a gravidade do que fizeram. O cerco é o primeiro passo da lição. Fiquem à vontade. Aproveitem a estadia. Haverá mais instruções em breve. A linha ficou muda. A esperança no rosto de Ricardo se desfez, substituída por um terror puro. Aquilo não era uma negociação. Era uma aula. E eles eram os alunos indisciplinados prestes a enfrentar a palmatória. A cidade inteira os observava, presos em sua própria torre de marfim. Enquanto a verdadeira força do mundo os esmagava lentamente. Acabamos de receber o e-mail. A Petrobras está invocando a cláusula de força maior. O contrato de fornecimento de 5 bilhões de dólares foi cancelado. O diretor financeiro, um homem normalmente calmo e controlado, parecia ter envelhecido 10 anos em uma hora. Ele lia as notificações em seu laptop, e cada uma era um novo golpe de martelo. Ricardo Torres não disse nada. Ele apenas olhava para o feed de notícias em seu próprio computador. O título piscava em vermelho. Parceiros globais abandonam a Torre Scorp em massa. A Hyundai. O contrato de logística na Ásia. Cancelado, continua o CFO. A voz monotona de choque. Siemens. O projeto da usina hidrelétrica. Suspenso indefinidamente, citando riscos de reputação intoleráveis. Eles não podem fazer isso. Sussurrou a chefe do departamento jurídico. Temos contratos de ferro. Multas por quebra. Que multas? Zombou Júnior do seu canto. Eles vão nos pagar as multas com o dinheiro que não vamos mais receber deles. Eles sabem que estamos acabados. Estão apenas pulando do navio antes que ele afunde. Pela primeira vez, Júnior soava como a pessoa mais lúcida na sala. A arrogância havia sido arrancada dele, deixando para trás um medo cru e honesto. O telefone de Ricardo tocou. Era um número internacional.
O presidente do conselho do banco suíço que administrava a maior parte de sua fortuna pessoal e corporativa. Dieter, obrigado por ligar, disse Ricardo, tentando manter a compostura. Não estou ligando para conversar, Ricardo. A voz de Dieter era gélida, sem o calor habitual. Estou ligando para informar. O conselho votou esta manhã. Estamos congelando todas as suas linhas de crédito. E estamos iniciando uma revisão completa de nossos negócios com você. O quê? Dieter. Somos clientes há 30 anos. Ricardo protestou, o pânico subindo por sua garganta. Sim. E em 30 anos, nunca ouvimos se tornar um pária internacional em menos de 24 horas, disse Dieter. As imagens do seu filho estão em todos os jornais da Europa. A manchete do Le Monde diz, a face feia do capitalismo. Não podemos estar associados a isso. É veneno para nossa marca. Dieter. Por favor, a decisão está tomada. Recomendo que encontre outra instituição para guardar o que sobrar do seu dinheiro. Se sobrar alguma coisa. Adeus. Ricardo. A chamada terminou. Ricardo olhou para as faces de seus executivos. Eles o encaravam, a acusação e o medo misturados em seus olhos. Eram os capitães de um navio que ele havia afundado por causa de uma briga mesquinha por um sapato manchado. O que nós fazemos agora? Perguntou o CFO, a voz quebrada. Ricardo não tinha resposta. O dinheiro era sua arma, seu escudo, sua identidade. Sem ele, ele não era nada. E ele podia senti-lo escorrendo por seus dedos como areia. A empresa não estava apenas sitiada fisicamente. Estava sendo desmembrada financeiramente, peça por peça. Por um mundo que de repente os via como uma doença a ser isolada. A Mitsui acaba de anunciar o rompimento da joint venture no Japão, disse o CFO, com a voz resignada. Isso era 40% da nossa receita internacional. A hemorragia havia começado. E não havia ninguém no mundo com um curativo grande o suficiente para estancá-la. Acabou de chegar. Pacote anônimo. Para toda a redação. O editor-chefe do principal jornal do país segurava um pendrive entre o polegar e o indicador como se fosse uma granada. Ele o inseriu em seu laptop. Na sala de reuniões. Os melhores repórteres investigativos se inclinaram para a frente. O que temos? Perguntou uma jornalista veterana. Não sei. A nota dizia apenas, a verdade sobre o Império Torres. Usem com sabedoria, disse o editor. Ele abriu o primeiro arquivo. Era uma planilha. Números, datas, nomes de empresas de fachada nas Ilhas Cayman. Um silêncio chocado tomou conta da sala. Meu Deus, sussurrou o especialista em finanças do jornal. Isso são os livros contábeis B da Torres Corp. Décadas de sonegação de impostos. Estamos falando de bilhões. Bilhões. Abra o próximo arquivo. Disse a jornalista. A voz tensa de excitação. O editor clicou. O arquivo era uma pasta de áudio. Ele selecionou a primeira gravação. A voz de Ricardo Torres encheu a sala, distorcida pela qualidade da gravação, mas inconfundível. O inspetor da agência ambiental está fazendo muito barulho sobre o descarte de resíduos no rio. Dê a ele o que ele quer. Uma casa na praia. Uma bolsa de estudos para a filha. O que for preciso. Faça-o calar a boca. A sala ficou em silêncio novamente. Eles não estavam mais olhando para a evasão fiscal. Isso era suborno. Crime ambiental. Tem mais. Disse o editor, o rosto pálido. Ele abriu um arquivo de vídeo. A imagem mostrava o interior de um escritório luxuoso. Um jovem Ricardo Torres estava conversando com um político que, anos mais tarde, se tornaria ministro da infraestrutura. O contrato para a nova rodovia é nosso, certo? Dizia o Ricardo mais jovem no vídeo. Os 5 milhões foram depositados na conta da sua esposa, como combinado. O político no vídeo sorriu. Consider feito, Ricardo. O processo de licitação será apenas uma formalidade. A jornalista veterana pegou o telefone. Alô? Fonte da Receita Federal. Tem uma coisa para você que vai fazer seu ano. Sim, é sobre a Torres Corp. Sente-se. Você não vai acreditar nisso. Dentro da torre sitiada, o celular de Ricardo começou a apitar com alertas de notícias. Um após o outro, como uma barragem de artilharia. Vazamento maciço expõe décadas de fraude na Torres Corp. Gravações implicam CEO Ricardo Torres em esquema de suborno e crime ambiental. Receita Federal e Polícia Federal anunciam força-tarefa conjunta para investigar a Torres Corp. Ricardo olhou para a tela. Incrédulo. Eram seus segredos mais sombrios. Os esqueletos que ele havia enterrado tão fundo que quase se esquecera deles. Como?
Como alguém poderia ter acesso a isso? Ele olhou para seus executivos. Eles o encaravam não mais com medo, mas com repulsa. Ele não era apenas um líder incompetente que os havia levado à ruína. Ele era um criminoso. E ele os havia tornado cúmplices. Pai. Disse Jr. A voz um fio. O que eles estão dizendo? É verdade. Ricardo não respondeu. Ele caminhou até a janela e olhou para baixo. O cerco militar não parecia mais uma punição. Parecia uma quarentena. Eles não estavam sendo mantidos dentro. O mundo estava sendo mantido a salvo deles. O império não estava apenas caindo. Estava sendo apagado da história, substituído por uma lápide de escândalo e crime. E ele, Ricardo Torres, o construtor de tudo aquilo, seria lembrado não como um titã da indústria, mas como um ladrão comum. O que é esse barulho? O som começou como um zumbido distante. Mas rapidamente cresceu para um rugido ensurdecedor. Do lado de fora, o vento açoitava as janelas da Torre. Torres. Júnior foi o primeiro a chegar à janela. Seus olhos se arregalaram. Pai, você precisa ver isso. No meio da rua vazia, cercada pelos veículos blindados, um helicóptero militar Black Hawk estava descendo. A força de suas hélices levantava detritos do asfalto, criando um redemoinho de poeira. Ele pousou com uma precisão impressionante, a poucos metros da entrada principal do prédio. A porta lateral deslizou. E um homem desceu. Ele não correu. Ele caminhou com uma autoridade calma e absoluta. Seu uniforme era adornado com 4 estrelas nos ombros. Era o general de divisão Almeida. Ele veio nos prender. Sussurrou a chefe do departamento jurídico. O rosto pálido. Que venha, disse Ricardo, a voz vazia de emoção. A luta havia acabado para ele. Não há mais para onde correr. O general Almeida ignorou a horda de repórteres mantida à distância. Ele caminhou até a linha de frente de seus soldados, que se abriram para deixá-lo passar. Ele parou em frente às portas de vidro da Torre. Torres. Ele não tentou entrar. Em vez disso, um de seus ajudantes posicionou um megafone em sua mão. A voz do general, amplificada eletronicamente, ecoou pela praça e subiu pelos andares do arranha-céu. Não era um grito. Era uma ordem, calma e ressonante. Ricardo Torres. Júnior Torres. Dentro da sala de reuniões. Os 2 homens estremeceram ao ouvir seus nomes. Vocês têm um homem sob sua custódia. Um homem que vocês demitiram e humilharam. O nome dele é Silas. A menção do nome de Silas fez o ar na sala ficar rarefeito. Minha presença aqui não é para negociar com vocês, continuou a voz do general, cada palavra cortando como vidro. Não estou interessado em seus crimes financeiros. Não estou interessado em sua empresa falida. Estou aqui por ele. O general fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. A cidade inteira, talvez o mundo, estava assistindo. Vocês têm 5 minutos para trazê-lo até a entrada deste prédio. Não estou pedindo. Estou informando o que vai acontecer. Ricardo e Júnior se entreolharam, a mesma confusão aterrorizada em seus rostos. Mas, nós o demitimos, gaguejou Júnior. Ele não está aqui. Nós não sabemos onde ele está. Ricardo correu para o interfone, a primeira faísca de pânico desesperado em horas. Marco. Segurança. Encontre o velho segurança, Silas. Agora. Verifique os registros, o endereço residencial dele, qualquer coisa. Encontre o senhor. Nós o expulsamos. Não temos mais os dados dele no sistema, respondeu a voz trêmula de Marco. A voz do general soou novamente, mais fria do que antes. 4 minutos. O pânico se transformou em terror absoluto. Eles haviam construído um império, apenas para serem derrubados por um homem que eles nem conseguiam encontrar. O general não queria a eles. Ele queria seu bode expiatório. E, de alguma forma, isso era infinitamente pior. Eles não eram o alvo. Eram apenas o obstáculo. E o que acontece com o obstáculo no caminho de um exército? Ele é esmagado. 1 minuto. A voz do general Almeida era a de um juiz proferindo uma sentença. Dentro da torre, Ricardo e Júnior estavam em um estado de pânico febril, gritando ordens incoerentes pelo telefone. Então, através da multidão de repórteres, uma figura emergiu. Era Silas. Ele não usava seu uniforme de segurança. Vestia calça simples de sarja e uma camisa de algodão puída. Ele caminhava lentamente, sem pressa, como se estivesse indo dar um passeio no parque. A multidão se abriu para ele, um silêncio confuso se espalhando. Os repórteres não o reconheceram imediatamente sem seu uniforme. Ele parou na linha de soldados. Um tenente, o mesmo Ferraz que havia entregue o aviso, deu um passo à frente.
Senhor, estávamos esperando por você. Silas assentiu uma vez. Ferraz falou em seu rádio. O alvo chegou. Repito, o alvo chegou. Na frente do prédio. O general Almeida ouviu a mensagem em seu fone de ouvido. Ele se virou. Seu olhar varreu a praça e pousou em Silas. Por um instante. O general de 4 estrelas, o homem que comandava as forças mais letais do país, ficou completamente imóvel. Toda a sua postura mudou. A autoridade fria e impessoal desapareceu, substituída por algo mais profundo. Respeito. Reverência. Ele começou a caminhar em direção a Silas. Não como um comandante, mas como um subordinado se aproximando de uma lenda. Ricardo e Júnior, assistindo da janela, não conseguiam entender. É ele. Cesar Jr. O que ele está fazendo aqui? Quem o chamou? O general parou a 1 metro de Silas. O silêncio era tão absoluto que o zumbido das luzes das câmeras parecia um rugido. Então, em um movimento rápido e preciso que chocou a todos, o general Almeida bateu os calcanhares. Sua coluna ficou reta como uma barra de aço. Ele ergueu a mão direita à têmpora na mais perfeita e respeitosa continência militar. Sua voz, sem a ajuda do megafone, ecoou pela praça silenciosa. Um trovão de disciplina e devoção. Marechal Silas. O senhor está em segurança. A palavra marechal pairou no ar. Era o mais alto posto militar, uma patente que não era ocupada há mais de 50 anos. Uma patente reservada para heróis de guerra lendários. O queixo de Júnior caiu. Ricardo deu um passo para trás da janela, a mão no peito, como se tivesse sido fisicamente atingido. Os executivos atrás dele ofegaram. As câmeras piscavam freneticamente, tentando capturar o momento incompreensível. O comandante das operações especiais, um dos homens mais poderosos do país. Prestando continência a um velho que, até 2 dias atrás, todos acreditavam ser um simples segurança mudo. Silas olhou para o general. Ele não parecia surpreso. Ele levantou a mão lentamente e deu um leve toque em seu próprio peito, depois acenou com a cabeça. Era um sinal. Dispensar. O general baixou a mão, mas permaneceu em posição de sentido, o olhar fixo em Silas. Esperando por ordens. O mundo dos Torres não apenas desmoronou. Ele se inverteu. O homem que eles haviam forçado a se ajoelhar era o homem a quem generais se curvavam. A hierarquia do universo deles era uma mentira. E eles haviam acabado de cuspir no rosto do verdadeiro rei. Quem é ele? A pergunta veio de uma repórter atordoada, a voz mal passando de um sussurro, mas captada pelos microfones próximos. O general Almeida se virou para a imprensa. Seus olhos varreram a multidão, depois subiram para a janela do escritório de Ricardo Torres, onde as silhuetas pálidas observavam. Sua expressão era de desprezo gelado. Vocês estão perguntando quem é este homem? Disse o general, a voz ressoando com a gravidade da história. Vocês olham e veem um velho. Um segurança. Um homem que vocês assistiram ser humilhado por poder e privilégio. Ele fez uma pausa, virando-se para ficar ao lado de Silas, como um guarda de honra. Deixem-me dizer a vocês quem ele é. Este é o homem conhecido em nossos círculos mais secretos por um único nome. O dragão silencioso. Um murmúrio percorreu a multidão. O nome soava como algo saído de um filme de espionagem. Durante a guerra não declarada na fronteira leste, há 30 anos, quando nosso país enfrentava a aniquilação por uma força invasora superior. Foi este homem quem liderou uma unidade fantasma atrás das linhas inimigas. Eles eram chamados de os Espectros. E ele era seu comandante. As câmeras se focaram no rosto enrugado de Silas. Ninguém conseguia conciliar a imagem do herói de guerra com o velho de camisa puída. Enquanto os políticos debatiam e os generais planejavam em salas seguras, o dragão silencioso e seus homens estavam no campo, cortando as linhas de suprimento inimigas, eliminando alvos de alto valor e sabotando sua máquina de guerra por dentro. Eles lutaram sem apoio, sem reconhecimento, e muitas vezes, sem esperança. A voz do general ficou mais baixa, mais pessoal. Na Batalha do Vale Sombrio, quando meu próprio batalhão foi cercado e condenado à morte, foi ele quem apareceu do nada com apenas 20 homens e abriu um caminho através de 2.000 tropas inimigas para nos salvar. Ele mesmo tomou 3 balas naquele dia. Ele apontou para Silas. Este homem salvou mais vidas do que qualquer um nesta praça pode contar. Suas ações, mantidas em segredo para proteger a segurança nacional, mudaram o curso daquela guerra. Ele garantiu a liberdade que todos vocês desfrutam hoje. O general olhou diretamente para uma câmera. Depois da guerra, o governo lhe ofereceu tudo. Honras, poder, riqueza.
Ele recusou tudo. Ele tinha visto o suficiente de violência e poder. Ele fez um único pedido: desaparecer. Viver uma vida anônima, em paz. Ele fez um voto de silêncio, para deixar os fantasmas da guerra para trás. O protocolo Sombra, que a Torres Corp violou, foi criado para um único propósito: garantir que o maior herói vivo de nossa nação pudesse ter a vida tranquila que merecia. Protegido discretamente por um Estado agradecido. O protocolo não falhou. Vocês falharam, disse ele, o olhar novamente fixo na janela de Ricardo. Vocês não humilharam um segurança. Vocês profanaram um monumento nacional vivo. Um silêncio absoluto caiu sobre a praça. A história era tão inacreditável, tão épica, que parecia ficção. Mas o general de 4 estrelas, em posição de sentido ao lado de Silas, era a prova viva de sua veracidade. Na torre, Júnior Torres deslizou pela parede e sentou-se no chão. O rosto enterrado nas mãos. A compreensão do que ele havia feito o atingiu com a força de uma explosão. Ele não havia apenas derramado café no sapato de um homem rico. Ele havia cuspido no túmulo do soldado desconhecido. Mentira. É tudo uma mentira. O grito ecoou pelo saguão da Torre Torres. As portas de vidro se abriram, e Júnior saiu cambaleando, o rosto contorcido em uma máscara de negação e fúria. Seus olhos estavam selvagens, injetados. Ricardo gritou da sala de reuniões: Júnior. Não. Volte aqui. Mas era tarde demais. Júnior estava em sua própria espiral de loucura. Ele atravessou a linha de segurança improvisada, empurrando um repórter para o lado. Vocês todos acreditam nisso. Ele gritou para a multidão, apontando um dedo trêmulo para Silas. Nesse conto de fadas ridículo. Olhem para ele. Ele é um velho patético. Ele limpou meus sapatos de joelhos. Heróis de guerra não fazem isso. O general Almeida deu um passo à frente, se interpondo entre Júnior e Silas. Sua voz era baixa, um aviso mortal. Senhor Torres. Recomendo que se retire. Agora. Tire suas mãos de mim. Júnior cuspiu, o medo sendo consumido pela raiva. Isso é uma farsa. Um golpe. Vocês estão tentando roubar a empresa da minha família com essa história inventada. Ele contornou o general, os olhos fixos em Silas, que o observava com uma calma inabalável. Essa calma parecia enfurecer Júnior ainda mais. Diga alguma coisa. Junior Baronock Hard Silas. Vamos, seu velho mudo de merda. Diga a eles que é tudo mentira. Admita. Silas permaneceu em silêncio. Seus olhos não demonstravam raiva. Nem medo. Apenas uma espécie de tristeza profunda. A falta de reação quebrou o último fio de controle de Júnior. Com um grito animalesco, ele avançou, o punho erguido, mirando o rosto do marechal. Eu vou fazer você falar. O ataque foi desesperado, desajeitado, alimentado por pânico. Mas nunca chegou perto de seu alvo. Antes que o punho de Júnior pudesse percorrer metade da distância, 2 figuras em uniforme de elite se moveram. Não eram humanos, eram borrões de movimento treinado. Um agarrou o pulso de Júnior, torcendo-o em um ângulo doloroso que o forçou a se ajoelhar com um grito de dor. O outro aplicou uma pressão precisa em um nervo no pescoço de Júnior, e suas pernas cederam instantaneamente. Júnior desabou no chão, imobilizado, o rosto pressionado contra o concreto frio. Tudo aconteceu em menos de um segundo. Agressão a um oficial superior e a um ativo nacional protegido, disse o general Almeida, a voz desprovida de qualquer emoção. Ele olhou para o tenente Ferraz. Tenente, prenda-o, use força máxima, se necessário. Sim. Senhor. Respondeu Ferraz. Os soldados algemaram as mãos de Júnior nas costas com uma eficiência brutal. Você não pode fazer isso. Júnior gritou, a voz abafada pelo chão. Eu sou Júnior Torres. Meu pai. Seu pai não pode mais ajudá-lo, disse o general, olhando para a torre onde Ricardo observava, paralisado, a prisão de seu único filho. Suas ações aqui, hoje, acabaram de transformar um desastre civil em um crime militar. Você não será julgado em um tribunal comum. Enquanto os soldados o arrastavam, Júnior olhou para Silas uma última vez. Em seu rosto, não havia mais fúria. Apenas o terror abjeto de um homem que finalmente entendeu que havia perdido o jogo de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Ele não havia apenas perdido seu dinheiro e seu status. Ele havia perdido sua liberdade. Recebemos uma declaração oficial do Palácio do Planalto. A voz do âncora de TV cortou o murmúrio da nação. Em todos os escritórios, cafés e salas de estar, as pessoas pararam para ouvir. Na sala de reuniões da Torre Torres, Ricardo e seus executivos restantes assistiram à sua própria execução,
transmitida ao vivo. O rosto do porta-voz presidencial apareceu na tela. A expressão solene. Bom dia. Falo em nome do presidente da República. Nas últimas horas, nossa nação foi informada sobre o tratamento indigno dispensado a um de nossos maiores, e até então anônimos, heróis nacionais, o Marechal Silas, conhecido como o Dragão Silencioso. O porta-voz fez uma pausa, olhando diretamente para a câmera. O presidente ficou pessoalmente chocado e profundamente ofendido com a conduta da liderança da Torres Corp. Tal comportamento não representa os valores de nossa nação. Que honra aqueles que se sacrificaram por ela. Ricardo sentiu um nó se formar em seu estômago. Aquilo não era mais um problema legal ou financeiro. Havia se tornado uma questão de patriotismo. E eles estavam do lado errado. O heroísmo do Marechal Silas é um tesouro nacional. A tentativa de manchar sua honra e dignidade é um ataque à própria fibra moral do nosso país, continuou o porta-voz. Portanto, em resposta direta a esses eventos e com base nas cláusulas de segurança e interesse nacional, o presidente assinou hoje o Decreto 11.458. Um documento com o selo presidencial apareceu na tela ao lado do porta-voz. Este decreto efetiva, com efeito imediato, o seguinte: primeiro, todas as licenças de operação da Torres Corp e de suas subsidiárias em setores estratégicos, como energia, logística e telecomunicações, estão revogadas. Um suspiro coletivo encheu a sala de reuniões. Isso era um golpe mortal. Sem essas licenças, eles não eram nada além de um nome em um prédio. Segundo, disse o porta-voz, a voz firme. Todos os contratos governamentais, federais, estaduais e municipais, atualmente em vigor com a Torres Corp, estão terminantemente cancelados por quebra de confiança e conduta antiética. O CFO colocou a cabeça entre as mãos. Metade da receita da empresa havia acabado de desaparecer com uma única frase. Terceiro, uma investigação federal completa será iniciada, não apenas sobre os crimes financeiros já revelados, mas sobre todas as operações da Torres Corp nos últimos 40 anos. Para garantir que nenhuma outra violação de segurança ou ética tenha ocorrido. Era uma autópsia. O governo iria dissecar o cadáver de sua empresa na frente do mundo. O presidente deseja deixar claro, concluiu o porta-voz. O poder corporativo não está acima da honra nacional. A riqueza não compra imunidade ao desrespeito. Que isso sirva de lição para todos. A nação cuidará de seus heróis. Agradeço a todos. A transmissão terminou. A sala ficou em um silêncio de túmulo. Não havia mais nada a dizer. Não havia estratégias, nem planos de contingência, nem recursos legais. O jogo havia terminado. O poder máximo do Estado havia sido invocado, não para puni-los, mas para apagá-los. Ricardo Torres olhou ao redor para os rostos de seus executivos. Eles não o olhavam mais. Olhavam para o nada, para o futuro que havia acabado de ser roubado deles. Ele, Ricardo, o titã da indústria, o rei da cidade, havia sido oficialmente declarado um inimigo do Estado. E tudo começou porque seu filho não queria uma mancha em um sapato de $1000. A ironia era tão esmagadora que era quase poética. Por favor. Eu preciso falar com ele. Ricardo Torres, o terno caro agora amarrotado, o cabelo perfeitamente penteado em desordem, implorou ao tenente Ferraz na entrada do saguão. Seus executivos haviam desaparecido, esgueirando-se para longe para tentar salvar o que podiam de suas próprias carreiras arruinadas. Ele estava sozinho. O tenente olhou para o general Almeida, que estava conversando discretamente com Silas a alguns metros de distância. O general olhou para Silas e ergueu uma sobrancelha em questionamento. Silas assentiu lentamente. O marechal irá ouvi-lo, disse o general, a voz desprovida de calor. Não desperdice o tempo dele. Ricardo se aproximou de Silas, sentindo o peso de centenas de câmeras e milhares de olhos sobre ele. O outrora poderoso CEO agora parecia um réu caminhando para o cadafalso. Ele parou na frente de Silas. O que ele poderia dizer? Desculpe. A palavra parecia tão pequena, tão patética. Marechal. Ele começou. A voz rouca. Eu não sabia. Se eu soubesse quem o senhor era. Silas o interrompeu. Ele ergueu a mão, não em ameaça, mas em um gesto para que parasse. Seus olhos não continham ódio. Não continham raiva. O que Ricardo viu neles foi muito pior, indiferença. Era o olhar de um homem que já havia visto impérios se erguerem e caírem, um homem para quem a ruína de Ricardo era apenas uma nota de rodapé na história. O desespero tomou conta de Ricardo. Ele precisava de absolvição. Ele precisava de algo. Qualquer coisa. E então,
O homem que nunca havia se curvado a ninguém em sua vida. Fez o impensável. Seus joelhos cederam. Ricardo Torres, o titã da indústria, ajoelhou-se no chão de mármore de seu próprio saguão falido, aos pés do segurança que ele havia humilhado. Por favor, ele engasgou, as lágrimas finalmente vindo. Meu filho, ele é um idiota. Um garoto arrogante e estúpido. Eu o estraguei. Mas ele é meu filho. O que eles farão com ele? Um tribunal militar. Eles vão destruí-lo. Ele ergueu os olhos, o rosto manchado de lágrimas. Eu perdi tudo. A empresa, o dinheiro, o respeito. Está tudo acabado. Eu aceito. Eu mereço. Mas, por favor, tenha misericórdia do meu filho. O Senhor tem poder. Uma palavra sua poderia aliviar a sentença dele. Eu imploro. O silêncio no saguão era profundo. Todos esperavam. O que o herói silencioso faria? Mostraria a compaixão que lhe fora negada. Silas olhou para o homem quebrado a seus pés. Ele não demonstrou satisfação. Não havia triunfo em seu rosto. Ele simplesmente o observou por um longo momento. Então, muito lentamente, ele balançou a cabeça. Um único movimento. Da esquerda para a direita. Não. Aquele simples gesto silencioso foi mais devastador do que qualquer discurso. Não havia negociação. Não havia perdão. Havia apenas consequências. Ricardo Torres entendeu. A esperança final se apagou de seus olhos, deixando um vazio sem fim. Ele havia implorado por misericórdia ao homem a quem não mostrará nenhuma, e a resposta havia sido um eco de suas próprias ações. Silas se virou, deixando Ricardo ajoelhado no chão. E caminhou em direção ao general. O assunto estava encerrado. A sentença final havia sido proferida. E, como sempre, Silas não precisou de uma única palavra para fazê-lo. Advogado. Eu quero meu advogado. Júnior Torres estava sentado em uma sala de interrogatório de aço escovado. Não era uma delegacia de polícia. Era uma base militar. O ar era frio. Não havia janelas. Do outro lado da mesa, um homem de terno cinza o observava. Ele não era um policial. Ele era um promotor do Superior Tribunal Militar. Ao lado dele, um oficial de alta patente permanecia em silêncio. Os braços cruzados. Você terá seu advogado, Senhor Torres, disse o promotor, a voz calma e metódica. Mas primeiro, vamos esclarecer sua situação. Você parece pensar que está aqui por causa de uma briga. Eu fui provocado. Junior retorquiu. Foi uma armadilha. O promotor sorriu, um gesto sem humor. A agressão ao marechal é o menor dos seus problemas. É a ponta do iceberg. Ele empurrou uma pasta grossa pela mesa. Enquanto você estava ocupado construindo seu império de arrogância, nós estivemos ocupados investigando. A inteligência militar tem recursos consideráveis. Quando um ativo como o marechal é ameaçado, nós não olhamos apenas para o agressor. Nós olhamos para tudo. Júnior abriu a pasta. A primeira página era uma transcrição de uma chamada telefônica. Júnior Torres. O container precisa passar pela alfândega sem inspeção. Tem $500 mil aí para você se os seus homens olharem para o outro lado. Interlocutor desconhecido. É arriscado. O que tem dentro? Júnior Torres. Apenas eletrônicos. Não se preocupe com os detalhes. Nós nos preocupamos com os detalhes, disse o promotor. Não eram eletrônicos, eram armas ilegais, destinadas a um cartel. Isso é tráfico de armas internacional. O rosto de Júnior perdeu toda a cor. Isso é forjado. Vocês não podem provar nada. O promotor virou a página. Eram fotos. Júnior em uma doca, supervisionando o carregamento de caixas. O logotipo da Torres Corp era visível em um dos containers. Também temos o seu pequeno esquema de fraude com licitações de obras públicas, continuou o promotor. Implacável. Usar informações privilegiadas do seu pai para subornar funcionários e garantir contratos, muito engenhoso. E muito ilegal. Ele foi virando as páginas, cada uma um novo prego no caixão de Júnior. Lavagem de dinheiro através de cassinos online. Extorsão de concorrentes menores. Até mesmo o encobrimento de um acidente em uma das fábricas da empresa que resultou na morte de um trabalhador. Você não é apenas um garoto mimado, Senhor Torres, disse o promotor. Fechando a pasta. Você é um criminoso de carreira. Você usou a empresa do seu pai como sua própria organização mafiosa. Júnior não disse nada. Ele apenas olhava para a montanha de evidências. A arrogância, a raiva, a negação, tudo se foi. Restou apenas a compreensão fria e dura de que ele estava completamente, irremediavelmente,
Acabado ponto a agressão ao marechal foi o que nos deu a autorização para derrubar sua porta, disse o oficial militar. Falando pela primeira vez. Sua voz era grave. Você cometeu muitos crimes. Mas seu maior erro foi mexer com o homem errado. Quanto tempo? Junior Cicero, a voz quebrada, era o promotor ou Ankuru. Com o tráfico de armas, a formação de quadrilha e o fato de que você cometeu um crime contra um herói nacional, o juiz provavelmente começará em 30 anos. E subirá a partir daí. Sugiro que você se acostume com paredes de aço. Senhor Torres, você verá muitas delas. A porta se abriu e um advogado de aparência nervosa entrou. Mas já era tarde demais. A justiça não estava mais sendo negociada. Estava sendo servida. Vendido. Para o consórcio internacional por 30 centavos de dólar por ação. O administrador da falência bateu o martelo. A reunião de credores, realizada em um salão de hotel impessoal, foi curta e brutal. A Torres Corp, outrora um gigante avaliado em 100 bilhões de dólares, foi desmembrada e vendida por uma fração de seu valor. Ricardo Torres não estava lá. Ele não tinha mais permissão para participar das decisões. Ele era apenas mais um credor, esperando na fila atrás dos bancos, dos fornecedores e do governo. O que isso significa para as multas federais? Perguntou um advogado representando a Receita Federal. Significa que o governo terá prioridade, disse o administrador. O produto da venda do prédio da sede, dos jatos corporativos e dos ativos restantes será usado para cobrir as multas por fraude fiscal. O que sobrar, bem, não vai sobrar muito. Um representante de um fundo de pensão de funcionários se levantou. E as nossas aposentadorias? Ricardo Torres nos garantiu pessoalmente que os fundos estavam seguros. O administrador suspirou. Os fundos foram mal administrados e usados para cobrir perdas operacionais fraudulentas. Eles estão praticamente vazios. Sinto muito. A notícia se espalhou como um veneno. Milhares de funcionários, de executivos a operários de fábrica, que haviam dedicado suas vidas à Torres Corp, viram suas economias de uma vida inteira desaparecerem. 2 dias depois. Oficiais de justiça bateram à porta da cobertura de Ricardo. Senhor Ricardo Torres. Disse o oficial principal, segurando uma ordem judicial. Temos uma ordem para arresto de bens. Tudo nesta propriedade, assim como suas contas bancárias pessoais, iates, casas de veraneio e veículos, foi congelado para compensar as vítimas do fundo de pensão e pagar as multas criminais. Congelado. Repetiu Ricardo, entorpecido. Confiscado. Senhor. Você tem 10 minutos para recolher seus itens pessoais essenciais. Roupas, documentos, medicamentos, nada de valor. O resto pertence ao tribunal. Ricardo observou, em um estado de choque, enquanto homens uniformizados começavam a etiquetar tudo. Seus quadros de arte de valor inestimável. Sua adega de vinhos raros. Os móveis de design italiano. A vida que ele construiu com mentiras e crueldade estava sendo desmontada na sua frente. Para onde eu vou? Ele perguntou, a voz fraca. O oficial deu de ombros. Isso não faz parte da nossa jurisdição, senhor. Sugiro procurar um abrigo público. 1 hora depois, Ricardo Torres estava na calçada. Vestindo o único terno que lhe permitiram ficar, segurando uma pequena mala. Ele olhou para cima, para o arranha-céu que já levará seu nome. A grande placa prateada Torres estava sendo removida, letra por letra. Ele não tinha mais nada. Nem dinheiro, nem poder, nem casa, nem filho. Ele era apenas um homem velho com um nome manchado e um futuro vazio. Ele começou a andar sem rumo. Os carros passavam. As pessoas o ignoravam. Ninguém reconheceu o rosto que, poucos dias antes, estampava as capas de todas as revistas de negócios. Ele passou por um jornaleiro. A manchete de um jornal popular gritava: Júnior Torres condenado a 40 anos de prisão em julgamento relâmpago. Ricardo fechou os olhos. A vingança de Silas não foi apenas sobre destruir seu império. Foi sobre deixá-lo vivo para testemunhar as ruínas. Foi sobre lhe tirar tudo, exceto a memória de como ele perdeu. Essa era a verdadeira punição. Está feito. Marechal. O general Almeida estava ao lado de Silas no saguão agora vazio da antiga Torre Torres. Os soldados haviam partido. O circo da mídia havia se mudado para a próxima história. Um silêncio estranho pairava no ar, o eco de um império caído. O prédio seria lacrado até que os novos donos decidissem o que fazer com ele. Silas olhou ao redor. Para o local onde Júnior derramou o café. Para o local onde Eliana foi forçada a limpar o vaso quebrado.
para o local onde ele mesmo foi demitido e humilhado. Eram apenas manchas no mármore agora. Fantasmas de uma injustiça que havia sido corrigida. O presidente envia seus mais profundos agradecimentos e desculpas, continuou o general. Ele quer saber se há algo, qualquer coisa, que a nação possa fazer por você. Uma pensão vitalícia no mais alto nível. Uma propriedade do Estado. Um título. O senhor só precisa pedir. O general estendeu a mão. Sua vida de anonimato acabou. Marichal, o mundo sabe quem você é agora. Não podemos mais garantir o silêncio que o senhor pediu. Silas o encarou. Havia uma tristeza em seus olhos. A paz que ele tanto buscará havia sido sacrificada para ensinar uma lição sobre respeito. Entendemos que isso é um fardo, disse o general, a voz mais suave. Mas talvez seja a hora de deixar o país cuidar de você, como o senhor cuidou dele. Diga-nos o que deseja. Uma palavra, e moveremos o céu e a terra. Silas não respondeu. Em vez disso, ele caminhou até a antiga recepção. Havia um bloco de notas e uma caneta esquecidos ali. Ele pegou a caneta. O general observou, curioso. Em todos os anos que conhecia o marechal, nunca o vira escrever. Suas ordens no campo de batalha eram sempre curtas, verbais, ou transmitidas por sinais. Com uma mão firme que não traía sua idade, Silas escreveu no papel. Não era uma frase longa. Eram apenas algumas palavras. Ele virou o bloco de notas para que o general pudesse ler. A caligrafia era simples. Direta. Um lago. Silêncio. E uma vara de pescar. O general Almeida leu as palavras. E de novo. Um sorriso lento, o primeiro sorriso genuíno que ele mostrará em dias, espalhou-se por seu rosto. Ele soltou uma risada baixa e respeitosa. Claro, disse ele, a voz embargada de emoção. É o mínimo que podemos fazer. Ele entendeu perfeitamente. Silas não queria monumentos, nem dinheiro, nem poder. Ele já tinha visto o que essas coisas faziam com os homens. Ele só queria voltar para o que sempre buscou, a paz. Uma paz simples, honesta. Longe do barulho e da fúria do mundo que ele havia salvado. Depois, sacudido até seus alicerces. Eu conheço o lugar perfeito, disse o general. Ninguém jamais o incomodará lá. Eu garanto pessoalmente. Silas assentiu uma vez. Ele arrancou a página do bloco, dobrou-a e a colocou no bolso. Ele então se virou e caminhou em direção à porta de vidro. Para a luz do sol. O general o observou ir. O herói não estava indo para um palácio ou para os livros de história. Ele estava indo pescar. E de alguma forma. Essa era a conclusão mais adequada e poderosa de todas. A verdadeira vitória não era a queda de seus inimigos, mas a conquista de sua própria tranquilidade. A linha da vara de pescar cortou a superfície espelhada do lago. A água estava calma sob o céu do início da manhã. O único som era o canto dos pássaros nas árvores e o zumbido suave de uma libélula. Silas estava sentado em um simples banco de madeira em um pequeno pier. Atrás dele, uma cabana rústica, mas confortável, soltava um fio de fumaça de sua chaminé. O lago estava aninhado em um vale remoto, cercado por montanhas que o protegiam do resto do mundo. Era um lugar que não estava em nenhum mapa público. Ele não usava mais um uniforme. Vestia uma camisa de flanela e um chapéu de pesca surrado. As rugas em seu rosto pareciam mais suaves aqui, ao sol. Ele olhou para a água, não com a intensidade de um soldado, mas com a paciência de um pescador. Ele havia encontrado seu silêncio. E com esta doação, a Fundação Amparo poderá abrir mais 5 abrigos para famílias desabrigadas antes do inverno. Gostaríamos de agradecer ao nosso benfeitor anônimo por sua contínua generosidade. Eliana Soares sorriu para as câmeras, a confiança irradiando dela. Como diretora da fundação, ela havia se tornado uma força para o bem na cidade. Ela nunca descobriu oficialmente a identidade do velho amigo que mudou sua vida, mas às vezes, quando via uma notícia sobre um herói de guerra silencioso, ela se perguntava. Seu trabalho lhe dava um propósito que limpar os pisos da Torre Torres nunca poderia. Ela estava construindo algo, deixando um legado de bondade, pago pela queda de um império de crueldade. Algum trocado, por favor. Deus o abençoe. A voz era um murmúrio rouco, quase inaudível. O homem estava encolhido em um beco sujo, envolto em jornais para se proteger do frio. Seu rosto estava coberto por uma barba emaranhada e sujeira. Os olhos, antes cheios de poder e arrogância, agora estavam vazios, assombrados. Um empresário de terno apressado passou. O desprezo evidente em seu rosto. Ele não reconheceu o homem que, um ano antes,
Poderia tê-lo destruído com um telefonema. Ninguém reconhecia Ricardo Torres. Ele era apenas mais um fantasma na cidade que um dia governou. Ele vivia das sobras, dormia no frio e era assombrado todas as noites pela imagem do balançar de cabeça silencioso de um velho segurança. No pátio de uma prisão de segurança máxima, um alarme soou. Uma briga havia começado perto da quadra de basquete. Guardas correram para separar os presos. No centro da confusão estava Júnior Torres. Seu rosto estava machucado. Um olho inchado. Ele havia aprendido da maneira mais difícil que o nome Torres não significava nada aqui dentro. Na verdade, era um alvo. Ele era o garoto rico que todos adoravam odiar. Eu vou te matar. Ele gritou para outro preso enquanto era arrastado para a solitária. Mas não havia convicção em sua voz. Era apenas o som vazio de um homem que passaria os próximos 40 anos pagando por um erro de um minuto. Um erro nascido de uma arrogância tão grande que o cegou para o dragão que dormia a seus pés. No lago, a boia de Silas afundou de repente. Ele se inclinou para a frente. O corpo se movendo com uma eficiência tranquila. Ele puxou a linha, sentindo a luta do peixe. Com um movimento rápido do pulso, ele o trouxe para o pier. Era uma bela truta. Ele atirou do anzol e a colocou em um balde. O sol da manhã subia sobre as montanhas, banhando o vale em uma luz dourada. Silas olhou para o céu, para as águas calmas. Para a floresta silenciosa. A vingança estava completa. A justiça havia sido feita. O equilíbrio fora restaurado. Ele não sorriu. Ele simplesmente respirou fundo o ar puro da manhã. E se preparou para lançar sua linha novamente. A guerra havia finalmente acabado.